Bem, boa noite a todas, boa noite a todos os amigos. Sejam bem-vindos à continuação da série UFC, Ultrapassando Fortemente a Crise. Essa série que foi criada com a finalidade de apoiar as pessoas na travessia desse momento tão ímpar das nossas vidas. Muita gente vibrando medo, insegurança, incerteza, quando na verdade incerteza é realmente uma das características do nosso mundo, do nosso universo. E aí então esse programa nasceu para nos apoiar nessa travessia e também já traçar os planos para que daqui a pouco mais a gente possa estar colocando em ação, transformando a nossa vida pessoal, nossa carreira, os nossos negócios. Se você não assistiu a algum dos vídeos dessa série, vai até o canal do YouTube, Andrei Claus, dá para ir aí pelo link da bio do Instagram e assiste lá os vídeos que estão lá postados dessa série bem interessante. Olá, Fátima, seja bem-vinda. O Sérgio colocou que a nossa live seja repleta de energia positiva para atingir o coração e elevar a estima de todos. Que Deus nos ilumine. É isso, Sérgio, obrigado. Gratidão por essa oração, por essa intervenção, pedindo para nós a sabedoria divina, que Deus nos inspire, esteja conosco, abra os nossos corações e as nossas redes neurais. Até porque nós vamos falar hoje sobre a transformação, mas a transformação tomando por base um sistema de crenças, né? As crenças, nós podemos considerá-las como um programa mestre que dirige o nosso subconsciente, né? A crença basicamente um autoconceito. Então, quando eu falo de um programa, é como se fosse um programa mesmo, né? Nosso computador, nosso cérebro, um grande computador, e quem vai programar ali são as crenças, né? Então, as crenças como um software que vão dizer verdadeiramente como você vê o mundo, né? Essas crenças que a gente vai formando desde a infância, desde que a gente nasce, essas crenças vão dizer quem é que a gente é, né? E na verdade tem uma frase muito interessante que diz assim: você não é o que você pensa ser, mas o que você pensa, você é. Isso é fácil a gente constatar, né? Percebe como no dia a dia, muitas vezes a gente se engana ou se sabota. Fácil, né? Bem fácil. Quando alguém te pergunta: como é que você está? E aí o teu ego, né, é que vai se inflar e vai dizer assim: não, peraí, eu não vou dizer para essa pessoa que eu não tô tão bem, não, peraí, eu vou competir, eu sou mais, então eu vou dizer assim. Aí você diz: tá tudo bem, tudo maravilhosamente bem. E lá dentro? Qual é a resposta que tá dando lá dentro, sabe? A resposta que vibra lá dentro é a resposta verdadeira, porque a resposta que está vibrando lá dentro é o que você sente, é a emoção, e muitas vezes governada por uma crença. É essa crença lá dentro, não é o que vai da boca para fora, é essa crença lá dentro que vai dizer verdadeiramente quem você é ou quem você está sendo naquele momento, sabe? Isso é muito importante a gente entender isso, porque a gente só pode mudar alguma coisa que a gente conhece. Como é que a gente vai mudar alguma coisa que a gente nem sabe o que é, que a gente nem conhece? A gente tem que ser muito verdadeiro, muito sincero, para a gente entender o que a gente está sentindo de verdade, para entender o que está governando o nosso pensamento de verdade, a nossa vida de verdade, né? E quando a gente muda isso, quando a gente tem a coragem de enfrentar essa autoimagem, quando a gente tem a coragem de enfrentar quem a gente é de verdade, a gente consegue mudanças importantes na vida. A gente consegue dar saltos de verdade na vida. Não é num estalar de dedos, leva um tempinho, tá? Porque hoje esse sistema de crenças
ele está dizendo para você, ele está prevendo quais são os seus comportamentos, qual vai ser o seu desempenho num trabalho, qual é o seu desempenho, o seu comportamento num relacionamento. Percebe que muitas vezes a gente repete padrões. Percebe isso, que muitas vezes a gente repete padrões. Por que você está sempre atraindo os mesmos padrões? Entende? Porque você está vibrando aquilo ali. É a energia que está dentro de você. Aquele arquétipo, aquela energia está dentro de você, está vibrando aquilo. Então você corriqueiramente, costumeiramente está atraindo aquilo. Isso acontece quando as pessoas dizem assim, caramba, eu só atraio, eu começo uma amizade, daqui a pouco eu percebo que eu atraí de novo um problema, por exemplo, eu atraí de novo alguém que está me criticando, eu atraí de novo alguém que está me explorando, que está querendo só me usar para um trampolim. Se isso está corriqueiro, está de novo, percebe que a gente não pode ficar num piloto automático deixando isso acontecer. Você tem que parar, buscar a sua autoimagem, buscar o que está vibrando lá dentro e pensar, pô, peraí, o responsável por isso sou eu. Porque quem atrai as pessoas para a minha vida sou eu. Não é uma pessoa que fala assim, vai lá e faz amizade com A, B ou C, é você que se aproxima. É a sua energia que te leva até ali. Então, o teu sistema de crenças pode estar te conduzindo para essa repetição de padrões, para essas mesmas pessoas. E pode ser que sejam pessoas tóxicas, sim. Pode ser que sejam pessoas que queiram simplesmente fazer de você um trampolim. Ou pode ser que sejam pessoas que se aproximam de você, na verdade, para te destruir mesmo. Gente, energia. O mundo é energia. Assim como existe a energia do bem, existe a energia do mal. A energia pode ser usada, a inteligência, a energia, tudo, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Que a gente use sempre para o bem. Que Deus ilumine a cabeça, a nossa e dos seres humanos, para que use para o bem. Mas olha o que Hitler fez com uma Alemanha, olha o que Hitler fez com o mundo, não só ele, né? Outros que se juntaram a ele. Mas vejam, muitas vezes as pessoas, a gente é cercado por pessoas que a gente precisa tomar muito cuidado e verificar o que essa pessoa quer efetivamente da gente, sabe? E a gente atrai por esses nossos filtros internos, essas nossas crenças que estão vibrando lá dentro. Essa energia que a gente vibra é o que atrai o que a gente está atraindo, sabe? Mas tem uma coisa boa, a gente é capaz de mudar essa vibração interna, a gente é capaz de mudar os filtros que estão ali dentro. Como eu falei, não é no estalar de dedos, mas é possível. É possível sim, e eu sou testemunha disso, e viva. Eu mudei diversas crenças minhas, muitas crenças eu mudei, não foi no estalar de dedos, não foi com facilidade. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo para você, e mentir é feio. A gente tem que ser sempre muito verdadeiro. O tempo varia de pessoa para pessoa, claro, mas pensa assim, pega a sua idade, né? Não sou louco de dizer a idade, principalmente das mulheres que estão aqui, né? Tenho juízo, mas pega a sua idade. Vê quantos anos você tem hoje, há quanto tempo essas crenças estão com você. Nós vamos falar sobre, esmiuçar elas um pouquinho daqui a pouco, mas há quanto tempo essas crenças estão com você? E aí agora eu vou chegar e dizer para você que, olha, depois de 30 anos com essa crença, agora é assim, ó, você vai entrar aqui num túnel do tempo comigo, em 2 minutos a gente resolveu o teu problema. Claro que não. Mudar crenças, hábitos, demora um tempo. Mas é possível mudar, é possível transformar. E também assim, se eu for pensar, não vou fazer porque pode demorar demais. Ué, então você não vai mudar nunca. Então você não vai sair nunca da inércia, você não vai sair nunca desse atoleiro. Você não vai sair nunca da falta de dinheiro, do relacionamento ruim, dos seus planos de empreender, de abrir um negócio, de ter uma vida mais saudável, com mais qualidade. Então você tem que entender que é possível mudar e se arriscar a essa mudança, se entregar a essa mudança, sabe? Essas impressões, o que acontece com essas crenças que estão lá dentro? Elas não são verdadeiras. Elas são lá dentro, elas governam sim você, mas na verdade elas não são verdadeiras assim, no sentido de que
elas foram colocadas ali de maneira consciente ou inconscientemente por você ou por alguém, mas o importante é você aceitou. De maneira consciente ou inconsciente, você aceitou essa crença. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com a educação dos nossos filhos e com a nossa educação. Todo dia a gente está se educando. Educação é um processo que não para nunca. A gente está se educando todo dia. Olá, Cristina, tudo bem? A educação, gente, é todo dia, toda hora. Eu já estudei, já fiz o meu estudo oficial, entre aspas, né? O estudo regular. Não, estudar é todo dia. Educar é todo dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa educação e dos nossos filhos. Na quarta-feira, a nossa próxima live, nós vamos falar sobre programação neurolinguística. E aí nós vamos entender, porque eu vou fazer um link com essa live aqui, nós vamos entender o poder que tem essas palavras para implantar crenças dentro de nós. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala para os nossos filhos, ou para algum parente, ou para um amigo, enfim, quando a gente fala, olha, não faça isso não porque você não é capaz. Olha, não faça isso não porque você vai quebrar. Gente, a gente implanta crenças. O dia que eu fiquei mais impressionado com relação a esse assunto foi uma loja que eu visitei em Penedo, no interior do Rio de Janeiro. Em Penedo, no interior do Rio de Janeiro, tem uma loja. Eu queria falar o nome dela, mas não estou lembrando. Mas é uma loja de decoração que vende coisas frágeis. E na entrada de vidro da loja tem um adesivo. E esse adesivo está escrito o seguinte: deixe seu filho solto. Deixe seu filho tocar em tudo. O que ele quebrar aqui, ele está explorando o mundo, é por nossa conta. Entende? Foi um dia que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque não que a gente vai permitir que a criança saia quebrando tudo na nossa casa, não é isso. Claro que tem um limite, né? Tudo tem um limite. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente pode usar outras estratégias para que a criança não pegue aquele vidro, para que a criança não jogue aquele vidro no chão. A gente pode usar outras estratégias. E não necessariamente ficar o tempo todo, não, você não é capaz, você vai quebrar, você não serve para isso. Os adultos, os nossos colaboradores, sabe? Imagina um marido que pega a sua esposa, por exemplo, e fala o tempo todo, não, você não vai mexer naquele aparelho porque ele é muito sofisticado. Eu comprei esse aparelho, sabe aquela sociedade machista? Pois é, eu comprei aquele aparelho, ele é muito sofisticado, não, você não vai mexer porque você vai estragar. Olha, o controle é cheio de botões, você vai apertar um botão, vai desconfigurar tudo, vai dar um problema danado. Gente, a gente não pode se permitir essa implantação de sistema de crenças, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso com os nossos colaboradores, a gente fala isso com os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que são próximas a nós, e as que não são próximas também. A gente tem que educar o mundo. Educando o mundo é que a gente vai mudar para um mundo melhor. Então a gente não pode permitir essa implantação. E quando você começa a rejeitar esse tipo de implantação, esse tipo de imposição de energia, você começa a esquecer, a deixar de lado. E aí elas perdem poder sobre você. O trabalho é nesse sentido. O trabalho é de neutralização. O trabalho é de o que passou lá atrás está no passado. Eu ressignifico, pego o aprendizado, mas eu vou em frente, eu caminho para frente. Sabe? Não vou mais me permitir que alguém diga que eu posso ou não posso fazer, que eu devo ou não devo fazer, devo usar ou não devo usar, deve vestir ou não deve vestir. Olha, você não deve vestir essa roupa preta porque o preto te faz muito formal, sei lá. Estou criando aqui. Então assim, seja você mesmo, seja você mesma. Claro, você vai respeitar as regras de convívio, claro que você vai ter o bom senso, mas seja você mesmo. Sabe? Lembra daquele filme Uma Linda Mulher? Pois é, que a menina foi comer no restaurante lá, aquele negócio de frutos do mar e jogou para longe, espirrou longe. É isso, ela estava sendo ela mesma. Estava sendo ela mesma, pega com a mão. Não estou dizendo que a gente vai entrar no restaurante e pegar com a mão, gente. Eu estou dizendo o seguinte, seja você mesmo. Aquilo é uma simbologia, uma metáfora para a gente dizer assim, seja você mesmo. Seja autêntico, seja autêntica. Mas vamos ter sempre em mente que é um processo lento.
É um processo de catarse, é um processo de purificação. De novo, quantos anos você tem hoje? Há quanto tempo você vem, as pessoas vêm implantando crenças na sua mente, ou você mesmo vai aceitando, sabe? Quando alguém falar alguma coisa para você que hoje você tem essa noção, essa convicção de que neurolinguisticamente isso não é legal para você ou para os seus filhos, de imediato decreta o cancelamento daquilo. Cancelado, 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 3 vezes. E se for alguma coisa que você precise chamar o teu filho, a tua filha de lado, pega de ladinho, com respeito, com educação, traz de lado e depois educa e fala, não, não, meu filho, você pode sim. Você pode, o que a titia, a vovó, enfim, quem falou, o que quis dizer, é que a gente tem que tomar realmente um cuidado para não danificar as coisas. Mas você pode fazer, você consegue. Isso é muito importante, gente, porque é um sistema educacional que a gente tá envolvido nele, que quer exatamente isso de nós, porque quer nos manipular, quer que a gente continue consumindo sem parar. Que é só a manipulação, a manipulação, a manipulação, consuma, use o seu cartão de crédito, pague em 10 vezes, em 12 vezes. Não quer te dar tempo de pensar, porque a venda não dá tempo de você pensar, a venda é no sistema emocional. Se você pensar, você não compra. Se você pensar, eu preciso disso, você não compra. Então não te deixam pensar. Então, para tudo isso, tem que ter as crenças implantadas dentro de cada um de nós. Essas crenças de que eu não posso, eu não consigo. Claro, porque aí é imediato. Eu não consigo pensar, não posso pensar, lógico. Tudo isso é imediato, tudo isso se ilumina instantaneamente no teu subconsciente, sabe? Então, é um processo de purificação do seu potencial, do potencial humano, sabe? Você tem que vencer. Por que ele é lento? Lento que eu digo, não tem um tempo padrão para cada um, varia de pessoa para pessoa, essa sistema de mudança de crenças. Mas por que eu digo que ele é lento em geral? Porque ele depende de uma purificação e tem que vencer aquela famosa zona de conforto, tem que ser vencida. E gente, zona de conforto não é fácil de vencer. Zona de conforto existe para todo mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês de atletas de altíssimo desempenho. Eu aprendi numa palestra com o Bernardinho, nosso técnico famoso de vôlei. Viajou com a seleção brasileira para a Rússia para um campeonato mundial. Imagina aqueles caras de 2 metros de altura dentro de uma lata, né, enlatado num avião, todo mundo curvado, corcunda, porque eles não cabem dentro do avião. E depois de muitas horas de voo até a Rússia, chegaram lá tudo moído, todos eles moídos. E na zona de conforto deles, eles olharam para o Bernardinho e todo mundo, o comentário geral dentro do avião era sempre o mesmo. Ah, isso aqui tá demorando, tá desconfortável, não sei o quê. A zona de conforto pedia que todos fossem para o hotel descansar. Esse era o desejo deles. Quando desembarcaram, deram aquela cantada no Bernardinho. Vamos pro hotel? Aí ele, não, nós vamos treinar. Nós vamos treinar. E aí, aconteceu um fato. Tinha acontecido, eu não me lembro exatamente o que, alguma coisa de intempérie, eu não lembro o que era especificamente, e o ginásio que eles iam treinar, que estava reservado para a seleção brasileira treinar, estava interditado. Aí os jogadores vibraram, oba, o ginásio está interditado, nossa zona de conforto vai gritar mais alto, nós vamos para o hotel descansar. Muito bem, vocês vão se lembrar desse fato, aqueles que gostam do esporte ou que acompanham mais. Passou na televisão, o Bernardinho pediu que a comissão técnica esvaziasse o estacionamento do hotel em que eles estavam hospedados e transformasse aquilo, pusesse rede e transformasse numa quadra de voleibol, e foram treinar. Entende, gente? A sair da zona de conforto, veja, atletas de altíssimo rendimento, altíssimo desempenho, queriam a zona de conforto, porque o nosso corpo, nós seres humanos, o nosso corpo humano quer isso. Se a gente ceder um minutinho que seja, cara, quem é que não quer dar uma deitadinha? O corpo, né? Que não quer dar uma deitadinha depois do almoço. Quando você se alimentou, aquele sangue começou a ser destinado para digestão, quem é que não quer dar uma encostadinha? Até salutar, né? Uns 10, 15, 20 minutos, sei lá, até salutar. Eu gosto. Não dá todo dia, mas eu gosto. Aliás, faz tempo que eu não faço, mas eu gosto. Agora, se você se permitir, o corpo quer a tarde inteira. O corpo quer a tarde inteira. Sair da zona de conforto não é fácil. É o maior inimigo do potencial humano. O maior inimigo do potencial humano é a zona de conforto. Por quê? Porque ali vão formando hábitos. Então imagina, o hábito de hoje dormir a tarde inteira, amanhã outro dormir a tarde inteira, depois virou um hábito. E aí para romper o hábito não é fácil. Os hábitos levam aí, os estudos mais atuais
que vem da Inglaterra, dizem que os hábitos levam 66 dias para serem transformados. Antigamente falava-se em 21. Hoje, as pesquisas apontam para 66 dias de mudança de hábito. Então, mudança de hábito é possível? Eu já vi, já. Mas olha, tem que ter muita disciplina para mudar um hábito. Mas é possível. Tá? E aí, o que a gente coloca em ação? Esse é o ponto para tanto crenças como hábitos, né? O que tem que entrar em ação? Muito forte. Autoamor e autoestima. São duas coisas que o teu sistema de crenças pode estar minando em você. Autoestima e autoamor. São duas coisas básicas que as pessoas derrubam, fazem questão de derrubar nas outras. Autoestima e autoamor, claro. Você com autoestima baixa e com autoamor baixo, você faz tudo que o outro mandar, inclusive comprar. Inclusive ser menor do que ele, para ele dominar, pro ego dele ser o centro das atenções. Entende como é que a gente entra no mundo dos negócios, nos relacionamentos? A gente vai permeando tudo isso. E aí, 2 pontos são importantes. O primeiro, você deve amar mais a você mesmo do que qualquer outra pessoa. Primeiro, você. Primeiro o autoamor. Ame-se primeiro, para depois amar alguém. Isso é básico. Só que não é o que é ensinado na nossa sociedade. Eu fico muito preocupado, quando eu estou olhando algumas postagens de amigos nossos. Quando eu estou olhando algumas postagens de amigos nossos e vejo assim, principalmente as mulheres, postando assim, e por favor, não é nada de machismo, eu estou falando que é o maior número, é a maior incidência, tá, que eu vejo acontecer. Muitas mulheres postando assim, você é o combustível da minha vida, sem você eu não existo. Gente, isso desculpa, mas é quase que doentio, sem você eu não existo. Tá, tem uma música que um cantor fez para um outro que faleceu, não estamos entrando nesse ponto, nós estamos entrando na sua vida, onde ninguém mais manda a não ser você. Entende? Você existe em primeiro lugar, você se ama em primeiro lugar, para a partir daí você ter toda uma base, ter todo um sustentáculo, toda uma base sólida para amar outra pessoa. E aí sim, se você se amar muito, você tem condições de amar muito outra pessoa. Então, quando você entra num relacionamento, não é só namoro, noivado, casamento, não, até numa amizade, até numa sociedade. Observe essa pessoa que está entrando como amizade, que está entrando como sociedade, ou que você está prestes a entrar. Observe essa pessoa. Se essa pessoa evidencia, não é ego, tá? Evidencia um autoamor, um autocuidado grande, vai ser legal. Ele tem um potencial muito grande, ele tem um futuro muito grande de potencial para entregar para você amor, solidariedade, porque ele se ama, ele tem base, ele tem fundamento. É diferente do egoísta, é diferente do narcisista, é diferente. Aquele que só olha o próprio umbigo, que não pensa nos outros, é outra situação. E o segundo ponto é que você não pode depender do amor de outras pessoas. Você não pode depender do amor de outras pessoas. Eu só vou ser feliz se for com você. A Cristina está lembrando aqui do ponto anterior, amar ao próximo como a si mesmo, sim. Jesus Cristo nos ensinou isso, né? Como isso é forte, como isso é importante, como isso faz o nosso coração vibrar. Então, percebam no segundo ponto, é que você não pode depender do amor de outras pessoas. Olha só, eu só vou ser feliz se for com você. É aí que nós temos esses assassinatos, esses feminicídios, essas barbaridades que estão acontecendo na sociedade. A pessoa que não é egoísta, a pessoa que quer escravizar a outra, quer escravizar o seu nível energético, quer escravizar a sua energia. Eu só vou ser feliz se for com você, e se não é comigo, não vai ser com mais ninguém. Isso é doentio. Sabe? Essa é aquela parte que as pessoas chamam de ciúme, mas vai muito mais, vai na posse, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Nós não somos propriedades de ninguém. Então, tenham isso muito forte dentro de vocês, não dependam de outras pessoas. Não, olha, eu só vou... É aquela história assim, olha, eu só vou emagrecer se as amigas forem comigo. Gente,
Claro que compromisso público é legal, estimula, fortalece. Claro que um grupo fortalece, claro, mas antes de qualquer grupo, antes de qualquer compromisso público, tá o seu querer, a sua vontade. Sabe? Tá o que você quer, tá o que é melhor para você. Então você não pode depender dos outros. A qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade da sua vida depende e é muito ligado no seu autogostar. A qualidade da sua vida vai muito ligado ao seu autogostar, à sua autoaceitação. Isso é uma outra coisa extremamente importante, autoaceitação. As pessoas querem botar um rótulo na sociedade e que você seja como aquele rótulo é. O rótulo é X. Se você não for como é esse padrão X, esse modelo X implantado na cabeça das pessoas, você está fora, você está excluído. E como o ser humano quer pertencer, o que ele faz? Vai buscar aquele padrão X, porque ele quer pertencer, ele não quer ser excluído. Só que ele está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, na verdade, é te escravizando, para que você compre o produto deles. Claro, porque para você chegar naquele shape X, você tem que comprar os produtos Y e Z. Então tudo é uma manipulação muito forte, a que você não pode se render. Não estou dizendo para você não cuidar da saúde. Não estou dizendo para você não comprar ou adquirir suplementos que sejam legais, que sejam passados por uma nutricionista. Eu mesmo, quando eu estive na África, a minha alimentação na África era muito ruim. Então, desculpa, gente. A minha alimentação na África era muito ruim. Então eu precisei sim, uma nutricionista me indicou os complementos alimentares. Eu comprei e tomei. Mas é diferente, veja, eu não fui imposto pela cabeça de ninguém, eu não fui para buscar forma nenhuma, padrão nenhum, atender a padrão nenhum, eu fui para atender o meu coração, atender a minha saúde, a minha qualidade de vida. E aí, nesse ponto, vamos voltar um pouquinho, vamos regredir um pouquinho no nosso tempo. Que tal a gente voltar a ser criança? Né? Que tal a gente voltar a ser criança? Com relação a essas governanças, a essas crenças, a essas palavras, submissões que querem colocar sobre nós. A criança, ela não tem medo de se expor. A verdade, tem criança que não tem medo de nada, né? É vigilância 24 horas porque não tem medo de nada. Mas a criança, ela não tem medo de se arriscar, de se expor, né? Guardadas as proporções, a criança não tem medo. E por que a gente entra na vida adulta com tanto medo? Medo de se relacionar, medo de arriscar, medo de trabalhar, medo de falar em público, medo de pensar, né? Foram crenças que foram implantadas no nosso subconsciente, mas não são verdadeiros, porque veja que quando criança você não tinha medo. Medo que eu falo de uma maneira genérica, tá? Você não tinha medo. Por que agora você é um adulto com medo? Quando criança você fazia, não vou generalizar, mas cada caso é um caso, mas você tinha talvez dons e talentos de desenhar, de pintar, que ao longo do tempo você abandonou, foi abandonando. Por que você abandonou? Você abandonou provavelmente porque alguém chegou na sua cabeça e buzinou que aquilo era feio, que aquilo não era para homem, que aquilo não era para mulher, que aquilo não era salutar. São pessoas que querem governar as nossas mentes, querem dizer para nós o que é certo e o que é errado, sabe? As crianças são desinibidas, elas não se preocupam com o que os outros pensam. Já viu criança pensando no que o outro vai pensar, preocupado com o que o outro vai pensar? Então por que a gente não volta a essa infância? Por que a gente não se liberta? Por que a gente não se liberta? Esse é um trabalho, esse é um convite extremamente importante, um convite de libertação. Um convite de libertação para que você volte a fazer tudo aquilo que seu coração pede. Se você, por causa de algum relacionamento, parou de fazer alguma coisa, se você, por conta de algum trabalho, de pessoas do ambiente de trabalho, parou de fazer alguma coisa, se liberte, faça o que o seu coração te pede, faça o que te faz feliz. Se é desenhar, desenhe, se é pintar, pinte, se é escrever, escreva. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se é andar de patins,
Ah, mas olha, eu tenho 40 anos e poxa, eu vou andar de patins, nossa, que coisa mais ridícula. O ridículo é o que as pessoas estão implantando na cabeça. Essa palavra, quem colocou na sua cabeça foi alguém. Foi uma televisão, foi uma mídia, foi alguém que não é seu amigo, que não está pensando em você não. Porque se te faz bem, se a tua alegria, a tua felicidade é andar de patins, vai andar de patins. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Por que um homem ou uma mulher de 60 anos pode jogar tênis e você não pode andar de patins? Se você ainda tem equilíbrio para isso, claro, né? Tem que ver as condições físicas, tem que etc, mas claro, talvez 60 anos, não sei, mas sabe? Vocês estão me entendendo, né? Esse é o seu estado natural. Nosso estado natural é fazer o que a gente ama, é fazer o que o nosso coração pede para ser feito, é aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. E aí a gente faz um link com um dos aspectos que é o maior destruidor da vida humana. Quem de nós aqui nunca passou por isso? Que é a crítica destrutiva. Se é que existe, eu vou fazer uma pergunta, uma interrogação, se é que existe uma crítica construtiva. Mas vamos lá. Vamos ficar no que a nossa linguagem traz como crítica destrutiva. Sabe? O que faz uma crítica destrutiva? Mina a tua autoconfiança, acaba com a tua autoconfiança, sabe? Diminui, te faz incompetente, te faz menor do que as outras pessoas. A crítica destrutiva te faz entrar numa reunião, por exemplo, e se achar menor do que todo mundo que está lá dentro. Chegar num grupo e se achar que sabe menos do que todo mundo que está ali. Olha o que acontece, olha que coisa interessante, o fenômeno psicológico que acontece quando os nossos filhos, nós passamos por isso, e os nossos filhos chegam para fazer um vestibular, para fazer um exame do Enem, um exame vestibular, o que seja, e que chega e tem lá 500, 1000 pessoas, 1000 candidatos, 2000 candidatos, e aí chega a ver aquele monte de gente, ver aquela fila. Quem é que vai se dar bem? Quem estudou? Sim, claro, né? Mas além de ter estudado, quem tem a autoconfiança, quem tem a sua inteligência emocional bem regulada, quem ao longo do seu processo evolutivo e principalmente de preparação para essas provas, teve um pai, uma mãe, teve um amigo, uma amiga, um marido, uma esposa, que chegou e falou: confio em você, você é bom, você pode, você tem capacidade de fazer isso. E aí, você chega lá na fila e você encontra mais um bando de gente vomitando, passando mal, de nervoso, colapso nervoso, porque você vomitar é um colapso nervoso. Essa pessoa vai passar na prova? Difícil, né? Difícil que essa pessoa passe na prova. Como colocou a Cristina, a autocrítica trava, o crítico interno elevado demais também trava, sabe? Então a gente tem que se soltar, tem que se desinibir, tem que largar dessas críticas destrutivas. Se ela não está te levando a competência nenhuma, se essa observação que está sendo feita a você não está te levando a competência nenhuma, esquece ela. E outra coisa, veja a vida, observa a vida de quem está te criticando. Se quem está te criticando, pensa assim, olha, pergunta para você assim: essa pessoa que está me criticando, ela está no mesmo patamar de vida que o meu ou está para baixo? Simples de saber, né? Se essa pessoa é bem-sucedida ou não. No nosso trabalho, na nossa profissão, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Então, se a pessoa é uma pessoa que vive bebendo e enchendo a cara, que vive brigando com as pessoas, não consegue se relacionar, é todo estourado, não tem inteligência emocional, não tem amigos, briga com todo mundo, vive na sua zona de conforto jogado em cima de um sofá, aí essa pessoa vem te criticar, você que está aceitando. E é sempre a gente que permite. A gente não tem que se permitir, a gente tem que sair, rompe o padrão, sabe? Segue em frente, vamos embora, vamos em frente. Rompe aquele padrão. Sai da presença dessa pessoa. É quando a gente tem que aprender a dizer não. Dizer não para as pessoas tóxicas. Dizer não para situações que não são favoráveis a nós.
Você sai de uma situação porque é o seguinte, você vai sair de uma situação e Deus vai te colocar numa outra muito, mas muito melhor, muito, muito. Não tenha dúvida disso. Quando o teu coração vibra a bondade, vibra o bem, você está fechando uma porta ruim para abrir uma maravilhosa, não tenha dúvida disso. Isso também eu dou um testemunho para vocês, sabe? A partir daí você começa a usar o impossível que essas pessoas dizem como um combustível, como um alimento para alimentar a sua vida, para você seguir em frente. Quando as pessoas olham para você e ficam, além de te criticar, ficam debochando, por exemplo, e dizendo, vai lá que você consegue. Pega esse deboche, pega essa crítica e se empodera e vai adiante e mostra para você mesmo, não é para ele não é para outra pessoa, é para você mesmo, o quanto você pode, o quanto você é capaz. E assim, com relação a essas críticas, quer ajudar você mesmo e os seus filhos, os seus colaboradores, as pessoas que estão à sua volta? Primeiro, peça sempre, vai falar com alguém, vai dar um retorno, feedback para alguém, pergunta sempre se essa pessoa quer, se você pode. Pergunta primeiro, eu posso te dar um retorno? Você aceita um retorno? Se essa pessoa aceita, se ela disser que não, é não, aprenda, não, é não. Se ela disser que sim, sim, então tá bom. Então veja, passe para ela com o máximo de sinceridade esse feedback, focando não na pessoa, mas no assunto, focando não na pessoa, mas na competência, sabe? Então, por exemplo, se é um colaborador seu, você diz para ele assim, as vendas não estão legais. Mas você não deve dizer, não é legal a gente dizer assim, olha, as suas vendas, olha, você como vendedor está um fracasso, está um fiasco, suas vendas estão ruins. Não, você está sendo pessoal, você está ferindo a pessoa, você está botando uma crença lá dentro dela. Então, no teu filho também, na tua família, no teu colaborador, então vá na situação, atenha-se à situação e assuma os seus sentimentos também, extremamente importante. Sabe aquela história assim, olha, você está me irritando. Não, é você que está se permitindo. Então, prefira dizer assim, eu me sinto irritado, sabe? Eu estou me sentindo incomodado com o que está acontecendo hoje aqui. Mas não é você que está me incomodando, sou eu que estou me sentindo incomodado. Eu tenho o poder de dizer não para essa situação e sair, romper o padrão e sair dela. Sabe? É autorresponsabilidade sempre. E ofereça sempre ajuda, vibre sempre o bem. Bom, e aí nós vamos falar aqui de um outro tópico, que é a maior ameaça que o progresso, abundância, prosperidade que a gente tem é o medo. Por quê? Porque tudo isso que a gente está conversando traz para a gente medo. O que a gente traz leva para a vida dos filhos com essas críticas. O que a gente recebe quando a gente permite as críticas, o que traz para a gente é medo. Medo de fracassar. Já viu isso? Medo de fracassar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de fracassar. Eu não vou nem tentar a prova, o concurso vestibular, o concurso público. Eu não vou nem tentar porque eu tenho medo de fracassar. Você não está nem se dando a oportunidade de tentar prosperar, sabe? O medo da rejeição. Não, eu não vou porque e se eu for rejeitado? Eu não vou gravar um vídeo porque eu até penso em abrir um negócio, mas eu não vou gravar um vídeo porque e se me rejeitarem? Ora, se te rejeitarem, problema deles. Porque um pode ser que um rejeite, dois rejeitem, mas vai ter 200, 2.000 que vão aprovar. A gente não vai deixar todo mundo feliz, a gente não vai contentar todo mundo. Tá? O Sérgio botou aqui que toda criança é inocente, o meio em que vive leva para diversos caminhos, pode ser positivo ou negativo. Isso mesmo, né, Sérgio? Obrigado, amigo. É isso mesmo. Exatamente isso. E aí, gente, a gente tem que pegar esse medo e transmutar isso daí, fazer a alquimia, sabe? Fazer a alquimia do fogo, é queimar isso daí, transformar em cinzas e transformar esse medo em coragem. É que nem a gente falou, pega as palavras lá da pessoa que está te botando para baixo, usa como combustível para você se elevar, para você mostrar para você mesmo que você tem coragem, que você pode, tá? Que você tem amor. Você vai estar evidenciando amor, autoaceitação, autoamor, sabe? E aí, uma sugestão, até é um livro que eu estou lendo recente,
ele fala de tomar decisão baseadas em fatos. Então, se você tem medo da rejeição, ou se você tem medo do fracasso, uma dica legal desse livro que eu estou lendo é: tome decisões baseadas em fatos. Isso é libertador. Por quê? Porque se alguém te contrariar, não é contrariar você, não é pessoal. Essa pessoa estará contrariando fatos. E como são fatos, você abre a planilha e mostra para a pessoa. Você abre o Google, passa o link e fala: olha aí o fato. O fato, sabe? Não é fofoca, não é ouvir dizer, não é essas coisas que as pessoas estão botando aí no WhatsApp, né? Direto. Ah, ouvi, olha essa fala, olha aquela, não é fake, é isso, é aquilo. Não, pega um fato. Tome as suas decisões baseadas em fatos de verdade. Quando você toma a decisão baseada em fato, não precisa ter medo. Vai ter medo de quê se aquilo é um fato? Entendeu? Ou você vai se expressar, se dirigir a alguém. É igual quando você chega no trabalho e encontra, por exemplo, chega em casa e encontra todas as luzes acesas. Ou você chega no trabalho de manhãzinha para trabalhar, todas as luzes estão acesas. Gente, se você quer chamar os colaboradores para dizer que não é legal aquilo, porque está gastando uma conta absurda de energia elétrica, a melhor abordagem não é você chegar explodindo, gritando: ah, de novo luz acesa, porque vocês são isso, são aquilo. Não. Começa pelo fato. Quando você apresenta o fato é fato, dado é dado. Você chega e fala: gente, olha só, cheguei aqui, pode ver aqui, fotografei, olha aqui, a hora que eu entrei hoje aqui, luz acesa. Aliás, vejam aqui, as fotos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a semana toda a luz estava acesa, gente. Aí você começa pelos fatos. E quando você apresenta fatos, você não precisa ter medo do fracasso ou da rejeição, sabe? E aí, esse hábito libertador vai te empoderar, vai te trazer poder, vai minar essa questão do medo, do fracasso, sabe? E você transforma essas suas crenças. Essa é uma maneira também de você transformar suas crenças. Eu posso. Ninguém vai me contrariar porque eu estou baseado em dados, em fatos, sabe? Não é em achismo. Quando a gente se baseia em achismo é perigoso. E aí sim, eu sei falar em público, sabe? Bem, partindo para os nossos últimos tópicos, com relação a todo esse apanhado que a gente fez de crenças, de um sistema de crenças, a nossa mente, ela tem plasticidade. O nosso cérebro, ele é dotado de neuroplasticidade. Ele é adaptável, ele é extremamente flexível, sabe? Então, você pode reescrever a sua vida. Você pode reescrever sua vida daqui para frente. Você é totalmente capaz, apto, abençoada por Deus para reescrever a sua vida daqui para frente. O que acontece é que dá trabalho. A gente tem que trabalhar para isso. Quando você quer entrar em forma física, você faz o quê? Atividades físicas e hábitos alimentares. Então, se você quer entrar em forma mental, você tem que exercitar o seu mental. Então, você tem que ler bons livros, ter hábitos saudáveis, transformar aqueles hábitos, eliminar aqueles hábitos ruins, adquirir hábitos saudáveis. Você tem que se juntar a pessoas saudáveis, pessoas de bem, pessoas que vibrem alto, que vibrem positividade, pessoas que enxerguem o lado positivo da vida, pessoas que não se vitimizam, pessoas que te ajudam, te dão a mão para você caminhar, para você construir. Isso é extremamente importante. Isso são hábitos transformadores. Tá? Você tem que exercitar a sua mente para a criatividade. Se junte a pessoas criativas. Você tem que exercitar a sua mente para positividade, para foco na solução dos problemas. Então, se elimine de sua vida pessoas tóxicas, aquelas pessoas que só focam nos problemas, aquelas pessoas que vivem reclamando da vida. Gente, reclamar da vida e desejar coisa boa não é coerente. Não há um alinhamento consciente e subconsciente. E quando não tem esse alinhamento, tudo trava. Bem-vindo, Erasmo, seja muito bem-vindo. Leilas, sejam bem-vindos. Gente, tudo trava.
Se não há coerência, se não há um equilíbrio entre o que você quer conscientemente e o que vibra no seu interior, você não vai progredir. Você não vai desatar aquele nó. Então tem que haver essa coerência, tá? Vibre esse positivo e lembra que a gente falou da criança? Emocione-se. Homem não chora, chora sim. Homem chora sim. Homem não se emociona, emociona sim, porque a emoção é que transforma. A emoção é que transforma o que você está planejando na sua mente em materialização. É a emoção, junto com a fé, junto com uma meta clara. Então, chore, sorria. Gente, o sorriso é transformador. Eu aprendi muito cedo isso. O sorriso é transformador. Só que não quando estão contando piada, Só que não quando está tudo bem. É um exercício sagrado, difícil, sagrado, de quando você está na pindaíba, quando você está com vontade de chorar, de tão no fundo do poço que você está. Você vai para frente do espelho, se olha e sorri. É uma capacidade que a gente tem que desenvolver. E a gente pode desenvolver. E isso emociona, e me emociona quando eu falo sobre isso. A gente pode se olhar no espelho e sorrir. E quando você sorri, você eleva a sua frequência vibracional. E quando você eleva a sua frequência vibracional, você não precisa de ninguém para te tirar. Claro, você vai precisar de apoio na vida, mas você sozinho consegue já dar os primeiros passos para sair do fundo do poço. Aí você consegue o quê? Com esse sorriso, com essa frequência elevada, encontrar as pessoas que vão te dar a mão para completar a ação de te puxar. Mas enquanto você não vibrar mais alto, enquanto a frequência não subir, você vai continuar lá no fundo porque ninguém vai te dar a mão. Entende? Seja você mesmo sempre. Seja humano. Seja humano acima de tudo. Porque você nasceu, você nasceu nos planos de Deus para dar certo. Você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Então você nasceu para dar certo. Você nasceu como um plano para ser bem concretizado, para dar certo. Deus criou você para o sucesso. Você errou lá atrás? E daí? Você errou na sua vida? E daí? Quem é que nunca errou? A gente é humano. Quem é que nunca cometeu um erro, um deslize? Não importa a quantidade de erros que você cometeu. Deus criou você para o sucesso. Nós somos projeções de Deus, energias condensadas para dar certo. Então nós vamos dar certo. Nós temos hoje a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Hoje, o ontem já acabou, o amanhã não chegou ainda, é hoje. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente com novas estratégias. A centelha divina, a centelha de Deus iluminando a nossa glândula pineal. Sabe? Os insights que a gente tem. Haja com emoção sempre, com muita emoção. Haja com muita emoção, sempre. Claro, decisões racionais, sim. Sim. Mas quando eu falo haja com muita emoção, não é nas decisões, é naquilo que você quer empreender. É nesse sentido, faça com o seu coração, esse é o sentido, tá? Essa emoção vai disparar em você, nesses atos criativos, vai disparar em você o quarteto dos hormônios do quarteto da felicidade, serotonina, endorfina, oxitocina, dopamina. Esses hormônios, qual é o grande segredo desses hormônios? Eles te levam a comportamentos, a sentimentos e comportamentos positivos, que vão sendo reforçados. É igual o sorriso, que eu falei para tirar do fundo do poço. É a criação de neurotransmissores, de hormônios, que vão se somando. Nesse somatório você vai subindo a sua frequência vibracional, você vai se transformando o medo em auto-amor, vai transformando o medo em autocuidado. E aí, o poder de Deus que habita dentro de você, dentro de cada um de nós, é muito maior. Esse poder divino que tem dentro de nós, essa centelha divina que tem dentro de nós, é muito maior que qualquer obstáculo que a gente
tenha nessa vida. É muito maior do que qualquer dificuldade ou erro que a gente já tenha cometido no passado. Essa centelha divina é que nos conduz rumo à vida que a gente deseja viver. Para encerrar, deixa eu só ler aqui o Sérgio. Falo para meus amigos que já não temos, sempre devemos com humildade e fé buscar o sim. Não desista, verifique onde errou, tente novamente. Obrigado, Sérgio, é isso, meus amigos. Nós estamos chegando para o encerramento. Quero deixar para você como mensagem final esse reforço de que a gente tem quantas oportunidades a gente precisar. A gente tem quantas chances a gente precisar. O poder de quem tem Deus dentro do coração é infinito. E não existe nada, nenhuma situação, não existe falta de sentido na vida, não existe nenhuma situação que nos leve a desespero. Porque para tudo tem uma solução. E essa solução habita dentro de nós. E a gente é capaz de transformar todo medo em oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Márcio, obrigado. Obrigado a todos vocês, gratidão a todos vocês. Nós nos vemos novamente na quarta-feira, às 19h07. Antes, né, um convite para vocês, reforçar um convite. Amanhã estaremos juntos no Mergulho em Si, da Amy Joy. Estaremos juntos, a Amy Joy e eu, lá no Mergulho em Si, no canal da Amy Joy, @AmyJoy. E deixo o convite para vocês, para participar, para estarem conosco amanhã às 19h09, que é o horário dela, no canal dela, no Instagram, amanhã, terça-feira, para a gente bater papo, falar sobre coisas boas. Tá bem? Amy Joy, obrigado pelo convite, estaremos juntos amanhã. E no UFC, nós estaremos de volta na quarta-feira às 19h07. Um grande beijo no brilho da luz do olhar de cada um de vocês. Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau.